Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney e hoje eu dou continuidade aos meus estudos a respeito do Evangelho de Mateus. Conforme eu disse, eu pretendo trazer uma explicação sobre todos os capítulos dos Evangelhos, né? Dando início a partir de Mateus. Já gravei o primeiro vídeo, depois você dá uma procurada aí no canal, onde eu expliquei a respeito de Mateus enquanto a sua vida, né, quem ele foi, o que ele fez, seu martírio, seu ofício. E esse segundo vídeo eu vou explicar um pouco a respeito da autoria, tema, data, propósito, algumas considerações a respeito do Evangelho, antes de propriamente estar entrando nos capítulos, e onde eu vou explicar cada um deles, né, o seu conteúdo, a sua mensagem, se há alguma observação a respeito de algum fator cultural, alguma observação a respeito de alguma tradução mais adequada. Enfim, é um projeto que eu estou iniciando, onde eu pretendo abordar todos os capítulos dos evangelhos, explicando eles, e esse é o segundo vídeo da série. Então vamos lá, o Evangelho de Mateus, ele tem por autoria, conforme o Evangelho denomina, o apóstolo Mateus, certo? Ele consta nas listas comuns dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E quanto à sua questão a sua classificação, ele é classificado como um dos 3 evangelhos sinóticos. Então vamos lá, o evangelho sinótico, o que é um evangelho sinótico? Evangelho sinótico, eles são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, não João. Por que chamados de sinóticos? Sinóticos é uma palavra que significa ver junto, né? Traduzindo, sinótico significa ver junto, e ele é assim denominado porque esses 3 evangelhos, eles possuem muita semelhança entre si. Só para você ter uma ideia, dos 662 versículos do Evangelho de Marcos, Mateus possui 612 versículos de característica muito parecida. Então, quando você lê esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você nota que há muita semelhança entre eles. Há sim também algumas diferenças, mas o que mais prevalece, o que mais predomina são as semelhanças que há entre eles. O Evangelho de João já é completamente diferente, é uma outra perspectiva, é uma outra abordagem, por isso que esses 3 são chamados de sinóticos, enquanto o Evangelho de João ele não entra com essa característica. Certo? Isso levanta algumas teorias, isso levanta algumas suposições. A primeira delas é o seguinte, a respeito da questão da autoria. Ora, os autores mais antigos, os pais da igreja, e quem são os pais da igreja? Talvez você não conheça. Os pais da igreja são os homens que sucederam os apóstolos. Eu posso citar alguns deles, como por exemplo Irineu, é, Orígenes, Eusébio, foram alguns homens que sucederam os apóstolos. Então, os pais da igreja, eles davam por autoria deste evangelho o apóstolo Mateus. A tradição antiga, a igreja antiga, ela tinha como característica a atribuição desse evangelho para o apóstolo Mateus. Entretanto, em períodos mais recentes, do século XVIII em diante, algumas teorias começaram a ser levantadas a respeito de autoria e da fonte utilizada. Quanto à autoria, há alguns expositores que concordam que pode ter sido um discípulo, né, que utilizou-se do nome de Mateus para dar uma credibilidade. Mas essas teorias elas não são predominantes, são algumas teorias, né, que existem. Talvez você, ao ler algum comentário, algum estudo, pode ser que você se depare com algumas dessas teorias, então não ache estranho caso você se depare com algumas delas. Mas a posição majoritária, tradicional, atribui, inclusive as mais antigas atribuem esse evangelho ao Mateus. Até porque não temos o porquê dizer que não foi ele. O que não faltam são características dentro do evangelho que apontam para Mateus. Um exemplo, Mateus, conforme disse no vídeo passado, ele era coletor de impostos. E o evangelho que mais cita dinheiro dentre os 4 é justamente o evangelho de Mateus. Por exemplo, ele vai fazer a menção da parábola do credor incompassivo.
né? Ele faz menções a dinheiro que outros evangelhos não o fazem. Então essas são algumas características que apontam para a autoria de Mateus. Quanto à questão da fonte utilizada, algumas teorias foram levantadas, como por exemplo essa que eu citei, onde dos 662 versículos que compõem o Evangelho de Marcos, 612 se encontram no Evangelho de Mateus, e uma outra porção dessa também se encontra dentro do Evangelho de Lucas. Então, muitos levantaram uma suposição de que Mateus, apesar dele ter sido um dos apóstolos, ele teria utilizado do Evangelho de Marcos para servir como base ao seu Evangelho, e Lucas também teria usado do Evangelho de Marcos como base para o seu Evangelho, certo? Isso trabalhando com a hipótese de que Marcos teria sido o primeiro Evangelho escrito. Entretanto, alguns homens como Santo Agostinho, por exemplo, colocavam o Evangelho de Mateus como o primeiro Evangelho, certo? Fato também é que as igrejas da região da Antioquia, elas utilizavam já em longas datas o Evangelho de Mateus. Há uma corrente que acredita que o Evangelho de Mateus foi o primeiro evangelho a ter sido escrito. Há outros, entretanto, que defendem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e que serviu de base para o Evangelho de Mateus e para o Evangelho de Lucas. Além disso, existe também uma teoria que vai dizer que, além de Marcos e Lucas terem utilizado do Evangelho de Marcos como base para o seu Evangelho, eles teriam utilizado de uma outra fonte, que é denominada fonte Keller, né? Keller vem do alemão e ficou conhecido com a abreviação fonte que fazendo referência a essa terceira fonte. Então veja se você entende. Ora, existe uma corrente que diz que, né, tanto Mateus quanto Lucas utilizaram-se do Evangelho de Marcos como base para o seu Evangelho, pois há muitas passagens, há muitos versículos em comum, né? Há muitos versículos que eles são semelhantes entre si. E teriam usado uma outra fonte desconhecida, que eles denominam como fonte Keller, também para servir de base para o Evangelho deles. Então, Mateus e Lucas utilizaram-se de Marcos e mais uma outra fonte que é conhecida como fonte Keller, certo? Mas essas são teorias, tá ok? Eu gosto de citar porque quando você vai ler algum comentário, uma Bíblia de estudo, ou às vezes algum expositor bíblico que você pode estar vendo no YouTube, ele pode sim fazer esse tipo de abordagem, então não se espante, mas o importante é o seguinte: são teorias, tá? São teorias, assim como eu disse, existe uma teoria que defende, assim como Santo Agostinho defendia que o Evangelho de Mateus foi o primeiro, há também aqueles que defendem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro, né? E um serviu de base para o outro, mas certeza nós não temos, dado a distância, dado ao tempo que nos separa, nós não temos certeza, nós temos apenas algumas teorias, certo? Em relação à questão do idioma, também surge uma questão um pouco controversa, pois os mais antigos, como por exemplo Pápias, né, Irineu, eles diziam que Mateus tinha escrito seu evangelho no hebraico. Porém, uma observação deve ser feita. Hebraico, quando eles falavam hebraico, na verdade eles estavam se referindo ao aramaico, não necessariamente o hebraico, tá? Não era aquele hebraico antigo, do Antigo Testamento, mas o hebraico ao qual eles estavam se referindo seria o aramaico. Então, alguns desses homens, eles disseram que Mateus escreveu a sua logia, o seu tratado, em aramaico. Entretanto, outros tão antigos quanto eles vão dizer que ele escreveu no grego. Então, qual é a afirmação correta? Aramaico? Grego? Hoje, a maioria dos estudiosos concorda que Mateus escreveu em grego. Não temos motivos para dizer que essa obra de Mateus em grego tenha sido uma obra posterior, tenha sido uma tradução de repente do aramaico, ou tenha sido composto em épocas passadas por alguns dos discípulos, enfim. Hoje a maioria dos estudiosos, os biblistas, encaram o fato como se Mateus tivesse escrito o seu
evangelho em grego, tá ok? Eu falo isso porque eu já peguei bíblias de estudo, já manuseei alguns comentários que afirmavam que Mateus tinha escrito o seu evangelho em aramaico, né? Em hebraico barra aramaico, porque o hebraico que eles estão falando nessa época nada mais é do que o aramaico. Porém, não temos como afirmar, ainda que haja essas citações antigas dizendo que o evangelho foi escrito em hebraico, por outro lado, também você tem escritores teólogos, pais da igreja, tão antigos quanto, que vão defender que ele foi escrito em grego. Então, certeza não temos. Os manuscritos mais antigos da qual se tem conhecimento do Evangelho de Mateus, todos eles estão no grego, certo? Então essas são algumas informações para que você tenha conhecimento. Dentre os 4 evangelhos, ele é o evangelho que mais faz menções ao Antigo Testamento, por isso ele foi colocado, ele foi na organização do cânon do Novo Testamento. Mateus ele foi colocado como o primeiro dentre os 4 evangelhos, justamente por ele fazer essa conexão com o Antigo Testamento. E por que Mateus ele cita tanto o Antigo Testamento? Aí você tem que considerar o público para quem Mateus estava escrevendo, certo? Há de se observar que Mateus ele estava escrevendo para uma comunidade de cristãos cuja nacionalidade, cuja origem era judaica. Então, por esse motivo, dentro do Evangelho de Mateus, você vai notar algumas características, como, por exemplo, Mateus ele evita a expressão reino de Deus. Ele é o evangelista que mais usa a expressão reino dos céus. Por que ele faz isso? Porque era uma característica do judeu evitar a menção ao nome de Deus, certo? Então ele não usa a expressão reino de Deus, ele substitui por reino dos céus. Mateus ele é também aquele que faz mais menções ao Antigo Testamento. E Mateus ele também faz menções a alguns costumes judaicos que ele não explica, certo? Ele não tem a necessidade de explicar alguns costumes judaicos, uma vez que ele estava escrevendo para judeus, certo? Mateus ele já começa o seu evangelho citando a genealogia de Cristo e passando por personagens importantes da cultura, da tradição e da religiosidade judaica, como Abraão, como Davi. Então essas são algumas características que notamos dentro da composição do Evangelho que nos fazem perceber que ele estava escrevendo para um público judeu, público esse que havia se convertido. Um dos primeiros a fazer menção ao Evangelho de Mateus era Inácio de Antioquia, certo? E há uma corrente que acredita que esse evangelho ele foi escrito e destinado a esta comunidade, a comunidade de Antioquia. Ok? Prosseguindo aqui, o propósito do evangelho. O propósito que Mateus tinha ao escrever esse evangelho era mostrar que Cristo era o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém uma série de profecias messiânicas e Mateus ele vai justamente no seu evangelho mostrar que o Senhor Jesus era o pleno cumprimento dessas profecias. Logo no capítulo 1, que eu vou relatar no outro vídeo, nós vamos ter diversas menções a profecias do Antigo Testamento. E não somente no capítulo 1, mas nos capítulos de Mateus, encontraremos diversas menções de Mateus fazendo uma conexão entre as profecias do Antigo e o cumprimento na vida e obra e no ministério de Cristo, certo? A estrutura do Evangelho. Mateus, quando ele narra os acontecimentos que inclui a vida e obra do Senhor Jesus, ele não faz uma narrativa cronológica, ele faz uma narrativa organizada em tópicos. São 5 os principais tópicos que compõem esse evangelho. Os quais são? Do capítulo 5 ao capítulo 7, você tem o Sermão do Monte. Do capítulo 10, você tem a comissão dos apóstolos. No capítulo 13 é onde tem algumas das parábolas, as ricas parábolas que falam, que trazem uma série de ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 18, instruções para a comunidade cristã. No capítulo 24 e 25 você tem o Sermão da Montanha. Você tem um sermão falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? São as questões escatológicas. E aí você tem uma questão interessante. Ao término de cada uma dessas sessões, ao término de cada um
desses episódios a qual Mateus ele divide o seu evangelho, ele termina com a seguinte frase: quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Então você vai observar, conforme você vai lendo, e conforme ele termina uma das suas sessões, ele sempre emprega quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Termina uma sessão e começa outra. Esse é o modo como Mateus dividiu o seu evangelho, certo? E uma coisa interessante é o seguinte: dentre todos os evangelhos, o evangelista que mais cita as perseguições a qual o Senhor Jesus Cristo enfrentou é o Evangelho de Mateus. Não que nos outros evangelhos não apresente a perseguição que o Senhor enfrentou. No Evangelho de João, por exemplo, trata muito dos embates entre o Senhor e os religiosos, fariseus e saduceus. Mas o Evangelho de Mateus é o evangelho que mais apresenta as perseguições que o Senhor enfrentou durante o seu ministério. Então essas são algumas observações a respeito desse Evangelho de Mateus. Eu particularmente gosto muito, recomendo para todo novo convertido, certo? Recomendo demais a leitura dele, e essas são apenas algumas observações para que você compreenda um pouco melhor esse Evangelho.